tá? Para quem chegou depois, de compartilhar aqui a minha tela com vocês. Hoje, a nossa aula vai ser sobre integral definida e propriedades, né? E o teorema fundamental do cálculo. Vamos ver se dá tempo, né? De ver tudo isso. Mas eu creio que dá. Deixa eu abrir aqui a pasta de vocês, que eu acabei esquecendo de abrir o arquivo, né? Para essa aula, eu creio que eu vou utilizar o Kidorize, tá? Mas deixa eu abrir aqui os dois, né? Deixa eu deixar aberto os dois, que aí facilita a nossa vida. Deixa eu fechar aqui. Acabei de colocar aqui o link, ó, da nossa aula de hoje, né? Para quem não conseguir acessar, é só acessar aqui o link, vem direto para nossa aula. Deixa eu sair aqui do cigarro. Não sei se a internet está ruim hoje. Estou achando meio lenta, então se caso ocorrer algum problema aí me avisem, tá? Travar ou algo do tipo. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. 440. Diz que a gente ia ver área, né? Na próxima aula. Coisas envolvendo área, né? Vamos lá. Só que aqui, deixa eu colocar no Guidorize, mesmo, né? Que no Guidorize é no capítulo 5, né? Que a gente estava. Não, capítulo 5 não, capítulo 10. Né? Quando a gente estava tratando de alguns exercícios, certo? Aqui nesse livro, né? Ele está um pouco mais resumido, mas a gente vai tentar desenvolver aqui algumas coisas com vocês. Nesse capítulo 10 aqui, de primitivas, a gente viu os exercícios que estão mais à frente, certo? Aqui na página... Aqui tem vários exemplos resolvidos, tá? E olha aqui, ó. Tá? As propriedades que a gente viu, tá? Essa daqui está justamente dizendo... Vou pegar a canetinha aqui. Quando o alfa, né? Aqui no lugar do n, ele está usando o alfa no Guidoriz, né? Então, quando o alfa é diferente de -1, eu utilizo essa propriedade. Aqui nesse caso, quando eu tenho alfa igual a -1, né? Com x maior que 0, eu tenho que a integral dessa função será o ln de x mais uma constante, né? Isso aqui eu já acho que eu já até falei demais para vocês, né? Aí a gente viu alguns exercícios aqui do exercícios 10.2, né? Estão aqui na página 401, 402, né, do PDF, tá? Não é a página do livro, é do PDF, tá? Estou me baseando pela página do PDF. Aqui a gente viu algumas da página 403, certo? Aí, salvo engano, a gente não viu, não chegou a ver a integral definida, né? Mas essa integral definida, ela é tratada aqui no livro do leitor de outra forma, né? Deixa eu só encontrar a página aqui que eu acabei me perdendo. Diferenciação, aqui ainda é derivadas, né? Pronto, aqui no capítulo 9 é que inicia nosso assunto, né? Capítulo 9. Ah, não, aqui já são técnicas de integração. As técnicas a gente vai ver depois. Olha aqui, repetindo de novo o que tem lá no final do livro, né? Justamente algumas integrais diretas e as propriedades principais, né? Ele se repete aqui, a gente vai ver no capítulo 9, tá? Nas técnicas de integração novamente. A gente ainda não chegou aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Creio que seja na página 380, salvo engano. Não é ainda.
Vou voltar mais um pouco aqui. Acho que é 310, professor. 310, né? É justamente. 310, a gente finalizou alguns exercícios aqui, né? Resolvidos. Aí eu falei para vocês tentarem resolver alguns exercícios. Se vocês observarem a lista de exercícios que eu enviei para vocês na sexta, né? Tanto aqui no Teams como lá no SIGA, tá? Aqui no Teams está nos arquivos, tá? Mas também coloquei no SIGA, então não creio que todos já visualizaram, né? A lista de exercícios já está aqui também, tá? Então, arrochem aí, vão fazendo, porque não deixe para a última hora. E como eu falei, né? Eu vou tirar algumas questões daqui. Algumas questões que estão aqui eu tirei dos dois livros, tá? Eu usei um e outro, né? Usei os dois livros, mas a maioria dos exercícios eu tirei aqui do Guidorize, tá? Guidorize não, desculpa, do Leitold, que é o livro laranja, da capa laranja, beleza? Eu tirei do Leitold. Se eu não me engano, eu tirei essa daqui, essa questãozinha aqui. Tirei uma dessas aqui, ou foi essa, 31 e 32. Então, tentem resolver aí, tá? Essas aqui são as mais simples de resolver, né? É só usar as propriedades iniciais que a gente viu e, em alguns casos, aquela técnica da integração por partes que eu falei para vocês, né? Ou, integração por partes, não. Já é uma técnica. É integração pela regra da cadeia, né? Regra da cadeia para antidiferenciação, tá? Que foi o que a gente viu aqui nesse teorema 5.2.1, né? Justamente a gente viu isso aqui na aula passada. Que é só colocar aquele fator de integração aqui na frente, multiplicando pela integral, certo? Isso aqui a gente vai ver mais à frente como sendo uma substituição simples, né? E também tem que usar o fator de integração. Olha aqui, ó. Tá? A gente chegou a ver uma questão desse tipo aqui? Creio que não, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco o zoom, né? Porque para quem estiver no celular não ficar tão pequeno, né? Olha só, esse tipo de questão aqui a gente tem que utilizar a famosa técnica de antidiferenciação, né? Pela regra da cadeia, mas também ela é conhecida também de certa forma como sendo a substituição simples, tá? Que a gente fala. Aqui eu chamo U da tangente de x, derivando du e a tangente de x, a gente vai ter du, né? Derivando u com relação a x, vai ter du igual a secante de x ao quadrado dx, certo? Já que a gente faz aquela operaçãozinha, né? Assim, utilizando aquela outra notação de derivada, certo? Se vocês não perceberam ainda, a gente vai utilizar a derivada aqui também, tá? E eu estou falando isso praticamente em todas as aulas, né? Então, se a gente tem u igual a tangente de x, aí eu aplico a derivada, né, em ambos os lados, né? Já que é uma igualdade, eu aplico a derivada com relação a x desse lado, certo? E aplico a derivada, usando essa outra notação, com relação a x desse outro lado, né, da igualdade, em ambos os membros, né, que a gente aprende lá no ensino fundamental, que é o primeiro membro e o segundo membro, né, da equação, digamos assim. Só que aqui são tratados como funções, né? Então, derivando com relação a x, fica du dx, né? Du dx. Deixa assim, a gente não derivou nada. Du dx. E aqui a gente deriva, né? Derivada da tangente a gente sabe que é secante ao quadrado de x. Beleza? Aí eu aplico a derivada agora. Aqui é ambos os membros, né? Derivada não, o diferencial de x, tá? Diferencial de x aqui e aqui. Certo?
Então, esse dx aqui vai sumir com esse dx aqui de baixo, e eu vou ter du igual a secante ao quadrado dx, certo? Então, essa é a substituição que a gente vai fazer. Onde tem secante ao quadrado dx, a gente vai substituir por du. E aonde tem tangente, a gente vai substituir por u. Aí fica fácil, né, de resolver. Então, isso aqui é uma multiplicação, certo? Essa parte aqui a gente vai substituir por du, certo? Isso aqui é du. E essa partezinha aqui é o u, certo? Tangente igual a u. Substituindo, integral de u, du. É uma potência, né? Potência de grau 1. Então, soma 1 no expoente e divide por essa soma. U ao quadrado dividido por 2 mais uma constante. Terminou aqui? Não. A gente tem que voltar para a função que está em função de x, né? Não de u. Então, a gente tem que continuar fazendo o quê? A substituição, né? Anterior. Então, ficou 1 meio da tangente ao quadrado, né? Porque aqui está u ao quadrado, certo? Se u é tangente de x, então vai ficar tangente ao quadrado de x, beleza? Esse 1 meio é justamente esse 2 aqui embaixo, né? Só que, como eu falei para vocês, esse u ao quadrado sobre 2, né? Ele pode ser escrito também colocando a constante na frente, 1 meio de u ao quadrado, tá? Por isso que aqui aparece dessa forma no final. 1 meio da tangente ao quadrado de x mais uma constante, tá? Bem simples, né? Bem simples mesmo. Por isso que é a substituição simples. Aqui tem outro exercício, né? Resolvido. É só dar uma olhada aqui. Eu não vou abordar todos os exercícios, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo em exercício e vocês não vão ver nada de conceitos. Aqui tem vários exercícios. Eu coloquei alguns desses aqui lá também na lista, tá? Vários exercícios que dá para usar a substituição simples, tá? Essa parte aqui, como eu falei na aula anterior para vocês, equações diferenciais não está na nossa ementa, né? E muito menos voltada para o movimento retilíneo. Então, a gente vai passar esse tópico 5.3 aqui do livro, tá? Aí, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o zoom e passar aqui as páginas. Então, essa parte de equações diferenciais não vamos abordar. Aí, aqui, o tópico 5.4, né, que já inicia a nossa aula. Só que aqui, eu estava vendo que é um pouquinho demorado, porém, eu achei relevante e até expliquei para outra turma essa parte, né, porque tem muita gente que tem medo disso aqui, né, desse somatório aqui, né. Esse símbolo aqui se chama somatória, tá? Então, ele é utilizado sempre quando a gente faz uma somatória, né, de uma expressão ou de uma função ou algo do tipo, né, que sempre aparece nesse formato aqui, tá? Esse formato. Então, ele vai pegar aqui, né, nessa ilustração, os valores de i começando em 1 até o 5 e vai aplicar em cima dessa expressãozinha aqui, dessa potência, né, de i ao quadrado. Então, se vai esse i está variando de 1 até 5, então é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, certo? Já que está variando de 1 até 5, dentro dessa expressão, e esse símbolo quer dizer o quê? Somatória. Então, eu tenho que somar cada um deles, tá? Que vão aparecendo. Isso aqui é bem simples, né? Só que tem muita gente que ainda se perde nisso aqui, tá? Então, quem é da matemática, né, vai ver isso aqui mais a fundo, mas para quem não é interessante saber pelo menos o que significa essa simbologia aqui, tá? E essa simbologia ela é utilizada nessas fórmulas aqui para somar funções também, né?
gente soma funções também, né? Uma função primitiva aqui, em função de i, né? Variando de m até n, é o somatório. Então, a gente tem uma soma de funções que vai de fm até fn, tá? Aqui tem várias notações, né? A gente vai pular um pouquinho. Aqui, como eu falei para vocês, né? Aquele símbolo de integral, né? Integração, ele foi sendo modificado com o passar do tempo. Então, ele significa soma, né? Soma, beleza? Então, essa soma, né, inicialmente, era dada dessa forma, né? Somatória. Então, se vocês verem aqui, ó, somatório de uma constante, é a constante vezes n, né? Justamente aquela integral dx, né? Integral dx é o quê? É x mais a constante, né? A sua antiderivada. Então, aqui é a mesma coisa, só que aqui não vai receber essa constante porque não está definida como integração, e sim como somatória, tá? Então, esse x, esse n aqui significa o x, né? X lá de funções, beleza? Aqui também, né? Função de i vezes uma constante, a constante pula para fora, multiplicando pela somatória das funções, né? E tem várias provas, tá? Utilizando somatória. Eu vou pular um pouquinho porque a gente não vai ver somatória, né? Essa linguagem aqui de somatória. Mas para quem é da matemática, né, já saber que se for utilizar, já sabe qual é o livro que tem, tá? Aqui, ó, somatória, né? Vamos pular aqui um pouquinho e vamos chegar à parte que eu queria, que é justamente a somatória de funções, né? Vezes esses delta x, né? Que é a variação do intervalo x ali, certo? E esse f em C1 é justamente a função, né? Aplicada no ponto 1, ou seja, tem um ponto, esse ponto C1, C2, C3 está dentro do intervalo xi menos 1 até xi, né? No intervalo ali limitado, tá? Já que a gente tem que ter funções para fazer uma integração, né? Eu não falei isso, mas vou repetir mais na frente. Integral definida, ela está definida onde? Justamente no intervalo fechado, tá? A princípio, no momento, somente assim, tá? A gente vai ver lá mais na frente que dá para fazer integrais impróprias, né? Lá no final da disciplina. Então, essa somatória ela é dada dessa forma, tá? Somatória, variando de 1 até n, dos FCIs, né? Esses FCIs são os CIs pontos que tem ali, né? Nesse intervalo, vezes o ΔX, que vai ser uma constante, né? Sempre, já que esse ΔX é a variação, a taxa de variação, digamos assim, tá? A taxa de variação. Não quer dizer que seja uma constante, mas sim a taxa de variação. E a gente sabe que essa taxa de variação é justamente aquele dx, tá? Então, isso aqui vai ser transformado em uma integral, beleza? Variando de 1 até n das funções dx. Vai ver que essa somatória. Aí, ele é aplicado, claro, sempre abaixo de uma curva, né? A gente tem uma curva aqui, qualquer, e a gente vai aplicando aqui retângulos, porque a gente sabe qual é a área do retângulo, né? A área do retângulo é a mais fácil que tem. A gente sabe isso desde lá do ensino fundamental, né? Que é base vezes a altura, certo? Só que aqui, quando a gente traz para o plano cartesiano, a gente tem um intervalo que vai de A até B, né? Um intervalo fechado, vai de A até B, certo? E aqui, esses delta xzinhos aqui, ó, que aparece, é justamente a largura
a largura aqui do retângulo que a gente pega. A gente vai pegar aqui um retângulo qualquer, certo? Esse daqui. E a gente tem como calcular a área dele. Porém, a sua altura, né? A sua altura, essa medida aqui, H, ela vai ser dada pelos F6, né? O FCzinho lá. Opa, deixa eu melhorar essa escrita aqui. Então, o FC. No caso, esse CI aqui, né, é um ponto que tem dentro desse intervalo que vai de xi menos 1 até xi. A gente vai particionando, né, em pequenos intervalos esse intervalo que vai de A até B. Tá? A gente vai pegando subintervalos, digamos assim, né? Subintervalos. Então, essa altura H é justamente partindo aqui, ó, do CI, eu vou ter um ponto aqui, FCI aqui, ó, FCI, que é justamente essa medida que vem de 0 até o FCI. Por isso que eu digo que essa daqui é a nossa altura, tá? E a largura aqui é a variação, né? É o XI, opa, é o XI menos o XI menos 1, certo? Essa é a nossa variação aqui, é o ΔX, né? A taxa de variação. Que é a nossa largura, né? Ou base, nesse caso aqui. Base vezes altura é igual à nossa área, certo? Do retângulo. E esse pontozinho aqui, a gente tira ele justamente, né, dentro desse intervalo para indicar que é a altura máxima desse retângulo, tá? Então, a altura máxima desse retângulo vem até aqui. Mas por que que esses retângulos aparecem nessa espessura, digamos assim, né? Por quê? Para ilustrar que se a gente pegar quanto maior a taxa de variação, ou a base do retângulo aqui, certo? A gente vai ter espaços, lacunas aqui que não vai ser coberta. A gente tem que pegar toda a parte que está abaixo dessa curva, não somente os retângulos, e sim o todo, né? Está abaixo da curva nesse intervalo, que vai de A até B. Então, aqui, ó, sobrou espaços, e não pode sobrar esses espaços aqui. Não é para sobrar, tá? Espaços dessa forma. Então, o que que a gente faz para diminuir esses espaços? A gente afina, né? Ou diminui a espessura, né? O máximo que puder e vai diminuindo esses espaços. Ó, aqui os espaços já estão menores, certo? Então, quanto mais a gente vai diminuindo esses espaços, melhor, né? A gente vai ter uma melhor aproximação desses valores, né? Dessa área que a gente vai encontrar aqui, já que a gente quer a área de todas, né? A área da total aqui, que é a soma de todas as áreas desses retângulos, tá? Soma de todas as áreas desses retângulozinhos abaixo da curva, nesse intervalo. Então, para a gente encontrar essa área abaixo da curva, nesse intervalo, a gente tem a seguinte definição. Tá? Seguir a seguinte definição. Suponha que essa função seja contínua no intervalo fechado, AB, né? Justamente o que eu tinha falado. E essa função é positiva para todo x dentro do intervalo, né? Para qualquer x, xi menos 1, lembra? E então a gente chama essa região R, né, limitada pela curva. Aqui eu coloquei A, mas é uma região qualquer, né? A região R, digamos que essa região R aqui, né, ela é dada, ela está limitada, na verdade, né, pela curva da função, tá? Que é essa curva aqui acima, tá? A curva da função, o eixo x, tá? O eixo x que está aqui embaixo, certo? E as retas
x igual a A e x igual a B, que são essas retas aqui verticais, tá? Essas retas aqui. E a gente consegue ver justamente que está limitada, né? Por essas retas, o eixo x e pela curva, ou seja, essa areazinha toda aqui que engloba todos esses subintervalos ou retângulos menores, certo? Beleza. Então a gente pode dividir, né, como a gente fez, como vocês viram lá nas figurinhas, o intervalo em n subintervalos pequenos, né, pequenos intervalinhos ali para a gente encontrar o comprimento, né, de ΔX, que ele é dado dessa forma. ΔX vai ser o ponto médio, né? A gente fala isso aqui, a gente usa essa expressão para encontrar ponto médio, né? Mas aqui, como são n intervalos, a gente vai dividir por n, né? Já que são n intervalos. Então, a gente vai dividir o intervalo AB, ou seja, B menos A, né? E divide por n, a gente tem os ΔX aí, né? Aparecendo lá na nossa expressão. Que é justamente as nossas larguras, né? As nossas bases do retângulo. Então, a gente pode denotar, né, esse iésimo subintervalo como sendo aqueles subintervalozinhos lá, xi menos 1, até o xi. Tá? Então, se esse ponto, a gente tem um ponto nesse intervalo chamado ci, tá? Pontozinho ali, um abscissa ci. Se ela for um valor funcional mínimo absoluto, isso aqui vocês viram lá em cálculo 1, né? Aqui é mínimo absoluto, certo? Esse pontinho aqui é mínimo absoluto, chamado, né? Já que entre os mínimos que tem aqui, são... Deixa eu trocar de cor aqui, né? Entre os mínimos tem esse e esse daqui, certo? Entre esses mínimos, esse daqui é chamado de mínimo absoluto, porque ele está abaixo dos outros, né? Digamos assim, né? Sem entrar mais em detalhes. Então, esse aqui é o mínimo absoluto. Então, tomando esse valor funcional mínimo absoluto num subintervalo, né? Que é esse subintervalo xi menos 1 até xi. Então, a medida da área da região R, deixa eu trocar aqui de cor novamente, dessa região R será dada por A igual ao limite, né? Porque a gente tem que pegar todas as áreas, então vai ser limite com N tendendo a infinito, já que a gente vai pegar a espessura menor possível, né? Até ele pegar toda aquela área abaixo, né? Sem sobrar espaços. Então a gente tem que aplicar esse limite tendendo a mais infinito, da somatória que vai de I até N, dessas funções, né? Vezes ΔX, né? Que são a área. Lembra que eu falei que a área ela é dada por base vezes altura? Base vezes altura. Então, quem é a nossa altura? É os FCIs. Quem é a nossa base? É o ΔX, né? Que a gente vai pegar sempre uma base semelhante a dos outros retângulos, né? Para fazer essa soma. Beleza? Já que as alturas vão ser diferentes, por isso que a gente tem que colocar em função de C e I, tá? De uma constante ali no subintervalo. Então, por isso que as alturas, vocês podem perceber, elas vão alterar, né? A gente vai ter máximo absoluto, vai ter mínimos, né? Então, por isso que tem que tirar essa diferença. Essa diferença aqui dos subintervalos, né? É diminuir um intervalo que tenha uma base menor possível. Então, essa notação também pode ser dada pelos épsilons e deltas, né, que aparecem aí, porém eu não vou entrar nessa parte aqui de baixo, mas basicamente escrever a mesma coisa que está aqui em cima, né? Ou seja, dessa igualdade aqui, né,
a área ser o limite desse somatório dos FCIs ΔX, significa que para todo epsilon positivo, né, um epsilon, um número bem pequenininho que eu pegar, nesse subintervalo ali, existe um n maior que zero, né, tal que esse n aqui, é esse nzinho aqui de cima, tá? Que são o número de divisões em subintervalos, né? Então, esse n, se esse n for um número positivo, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, se n, né, essas subdivisões forem maior do que esse n positivo, então a gente tem um módulo dessa somatória menos a área, né, a área total, menor que esse epsilon. Essa diferença da área total entre a somatória e a área total. Tá? Basicamente só para tirar as provas dos 9, né, digamos assim. Para quem lembra aí do que é a prova dos 9. Então vamos lá. Aqui é a mesma expressão, eu vou pular aqui um pouco de leitura, tá? E pular alguns exercícios para a gente chegar logo na notação, né? Porque eu não vou cobrar de vocês que vocês façam, encontre a área utilizando essa definição, tá? A gente vai utilizar a definição de integral mesmo, tá? E não de somatório. Mas dá para chegar ao resultado utilizando somatório, professor? Com certeza. Por isso que eu falei para vocês que dá para utilizar essa expressãozinha. Mas como a gente está tratando somente de integração, a gente vai direto para a integração, tá? Então, olha só, integral definida, né, como a gente viu, pela definição, ela vai ser dada nesse formato aqui, tá? Nesse formato. É justamente dada pela medida da área de uma região qualquer, tá? Abaixo da curva. Ou mais na frente a gente vai ver que pode ser entre curvas também, né? Entre duas funções, ali tem uma área. A gente pode também calcular ela dessa forma. Então, pulando aqui mais algumas leituras, né? Vocês podem ler depois, caso não entendam, né? Caso não entendam, mas vocês vão entender. Então, olha só, aqui a gente tem várias áreas, né? Como eu falei, de retângulos, né? E dividida aqui em subintervalos, né? Aqui, ó, x3 até o x4, a gente tem um ponto que é chamado de, não é chamado mais de Czinho, né? E sim essa simbologia aqui, tá? Ele troca aqui, na verdade, né? Conforme a gente vai passando aqui, ele vai trocando essa notaçãozinha, mas é basicamente a mesma, tá? E utiliza aqui a notação de norma. Isso aqui, norma, vem lá, a gente, quem fez geometria analítica aí vai saber o que que é, tá? Então, essa norma aqui é a mesma lá do geometria analítica, tá? Então, a gente pega sempre partições, né? Vai repartindo em subintervalos. Né? Então, vamos lá. Então, aqui é a mesma definição que eu falei para vocês e dá também para pegar abaixo da curva, tá? Áreas abaixo da curva não é só entre o eixo X e a curva, né, acima do eixo X, mas também dessa forma que está escrito para vocês aqui. Dá para encontrar a área da curva abaixo, né, do eixo X, tanto abaixo como acima, tá? Dessa forma aqui. Claro, respeitando os intervalos, né? O intervalo aqui que vai de A até B, tá? Esse intervalo maior, né? O maior intervalo. Vou pular aqui essa definição, tá? Mas é basicamente utilizando a mesma notação que a gente viu lá anteriormente, só que colocando mais algumas coisas aqui, né? Aqui, ó, essa definição a gente viu, né? Esse L aqui era o nosso A, nossa área, né? E essa daqui é a somatória, é a mesma, tá? Não mudou quase nada aqui. Porém, ele só mudou aqui a notação, colocando agora a norma de delta
tendendo a zero do somatório, né, desses f, se eu não me engano, é sigma, tá? Essa letra aqui. Sigma delta x, né, é igual a L, já que a gente tem que ter uma área, um limite, né? O limite tem que ter o resultado final. E esse resultado é um valor numérico, tá? Então tem que lembrar disso aí. Se a gente tem um valor numérico, então tem que ser um número, certo? Não vai ser uma outra função, né? Lembra lá de limite? Limite, quando x tende a tal, da função, a gente tem um limite. E esse limite é um valor numérico, tá? Então, aqui na integral definida, a gente tem um valor numérico como resultado, e não um conjunto de funções, como a gente havia visto lá em integral indefinida, certo? E a gente tem sempre que colocar uma constante no final. Então, a definição, né, para a gente finalizar logo a definição aqui, ela é dada dessa forma, tá? Se f for uma função definida no intervalo fechado, AB, então a integral definida da função f de A até B é denotada por essa integralzinha aqui. Integral de A até B de f de x dx. Onde essa integral é equivalente àquele limite lá que a gente viu anteriormente. Tá? Justamente aquele limite. Então, a integral de A até B, a gente lê assim, né? Integral de A até B de f de x dx é igual ao limite da norma tendendo a zero, da somatória de 1 até n, dos f lambdas i até... Lambda não, é sigma, né? Sigma i, delta i, x. Tá? Só para a gente tirar a tema aqui, deixa eu ver se é sigma mesmo ou se é lambda. Mas eu creio que seja sigma. Que a gente está na página 343, lá para 710 das fórmulas. Então tá aqui, ó. Na verdade é que si, né? Que si minúsculo. Tá? Eu errei nas duas. Eu falei lambda, falei sigma, né? Errei nas duas. Opa. E a gente vê muito, né? Então, quando a gente para de ver essas sigma, então é que si, beleza? 343. Só para não falar errado, tá? Vamos voltar aqui para a definição. É que si. Então, os f que sis, né, de i, deltas i x, né? Ou seja, a gente vai ter a somatória daquelas áreazinhas dada através de funções, né? De função, de uma função, em vários pontos. E é claro que a gente só vai ter essa integral definida se esse limite existir, tá? Então vamos lá, pulando aqui algumas coisas. Então, se uma função é contínua nesse intervalo fechado, então ela será integrável. Esse daqui é um teorema, né? Teorema você deve guardar aí na mente. Então, se a função é contínua nesse intervalo, então ela sempre será integrável nesse intervalo, tá? Então, ela será integrável nesse intervalo de A até B, tá? Então, a função contínua, se vocês lembram lá, ela não tem quebras, né? Essa daqui já tem uma quebra. A gente chama de função descontínua. A gente tiver aqui uma função do plano cartesiano. Então, a função que vai de A até B, né, digamos assim, aqui já tem uma descontinuidade. Porém, se essa função vai de A até B, sem ter descontinuidade, a gente diz que é uma função contínua, né? Beleza? Isso aqui é só para a gente relembrar. Creio que todos já saibam lá do cálculo 1, né? Então, usando aquela mesma definição, né? Fazendo aqui trazendo toda a notação para integração, fazendo as substituições pertinentes, a gente, na verdade, tem que esse n vai ser subdivisão, né, desses intervalos, o intervalo B a A, né, ou de A
até B, a gente faz B menos A dividido por ΔX, pela taxa de variação. E esse limite a gente pode trocar também, né? Limite de n tendendo ao infinito, ΔX é zero. Então, esse limite de n com ΔX tendendo a zero vai para mais infinito. Então, essas notaçõezinhas aqui a gente tem que fazer essa troca, né? Para a gente entender o que significa. Porém, né, para a gente não ficar muito nessa parte aqui, já que a maioria aqui eu creio que não seja da matemática, tá? Quem é da matemática pode dar uma olhadinha aqui mais a fundo, né? Vou pular aqui um pouquinho, para a gente vir logo para cá direto, tá? Que é basicamente a mesma definição, parece que até estou repetindo, mas com algumas informações a mais, né? Então, seja uma função f contínua, no intervalo de a até b, e essa função seja positiva para todo x no intervalo, e seja a região limitada pela curva y igual a f de x, né? Qualquer função, o eixo y e pelas retas, as retas, né, que estão naqueles pontos de abscissa do intervalo, né, x igual a A e x igual a B. Então, a medida A, que é a área da região R, ela vai ser dada por aquele limite, né, o limite da somatória. E se somente se, né, isso aqui vale e existe, né, esse limite, então a gente tem que a área pode ser dada pela integral de A até B de f de x dx. É claro que a gente vai utilizar somente essa notação, né? Beleza? Então vamos lá. Vou seguir aqui um pouquinho. Aqui, ó, ele já está utilizando as duas notações. Então, o que é essa notação aqui? X ao quadrado, é integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx. Né? O que é essa notação? É justamente o limite com n tendendo a infinito da somatória que vai de 1 até n, né? Dessa formulazinha toda aqui que foi trabalhada anteriormente aqui, tá? Então, essa parte aqui aplicando o limite, eu não vou cobrar de vocês, tá? Seria interessante, mas não dá tempo. Infelizmente, não dá tempo, tá? Por isso que eu vou pular. Então, vamos lá. Definição, né? Formal. Então, isso aqui, eu não sei se eu acho que eu falei só para outra turma, né? Então, se a gente tem que nesse intervalo, né? Dado o intervalo AB, porém, esse A é maior que B, então, se esse A é maior que B, então a gente tem um intervalo BA, certo? Já que o A é maior que B, beleza? Mas para que fazer isso, professor? Para justamente chegar aqui, ó. Se a gente tem um valor que vai de A até B da função, porém a gente sabe que esse A é maior do que B, então a gente inverte a ordem, né? Fica B, integral de B até A, e coloca o menos aqui na frente. Por que esse menos, professor? Porque a gente tem que, quando a gente inverte, essa daqui é uma definição, tá? Quando a gente inverte essa ordem de integração, né, do intervalo, a gente tem automaticamente de trocar o sinal, tá? Porque a gente tem que fazer sempre de um valor menor até um valor maior, tá? Porque lembra lá do plano cartesiano? Então, se eu tenho um intervalo aqui que vai de A até B, né, uma curva qualquer, a gente tem que calcular essa região que está aqui abaixo da curva. Tá? Então, essa região aqui, ela é limitada pela reta x igual a A, x igual a B, o eixo x e pela curva f de x, certo? Então, para calcular essa região, né, eu tenho que ter um valor que vai do menor para o maior.
não do maior para o menor. Tá? Se eu vier em sentido contrário, né, digamos assim, eu vou ter que fazer essa troca de sinal aqui e inverter a ordem de integração. Se a ordem de integração vai de A até B, eu mudo o sinal e faço de B até A, beleza? É claro, se essa integração existir, né? Tem que existir, tá? Aqui, ó, ela dá um resultado aqui utilizando essa integral aqui, ó. Integral de x ao quadrado dx, né? Integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx é 26 sobre 3. Porém, se a gente inverter essa ordem, né? Invertendo a ordem aqui de 3 até 1, x ao quadrado dx, eu posso fazer essa integral do maior para o menor? Não. Então, eu tenho que inverter essa ordem. Quando eu inverto a ordem, eu troco o sinal. Inverti a ordem, troquei o sinal. Então, fica multiplicado por menos 1, digamos assim, né? Então, multiplicado por menos 1, de 1 até 3. Agora sim, do menor para o maior, de 1 até 3. Então, como a integração aqui é essa mesma aqui, o mesmo resultado, né? 26 sobre 3, basta multiplicar por menos 1, que vai ser menos 26 sobre 3, tá? Negativo. Ah, professor, mas a área não pode ser negativa. A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Mas, por enquanto, fica com essa definiçãozinha, tá? Se a gente trocar a ordem de integração, troca o sinal, beleza? E sempre do menor para o maior, do menor para o maior. Tá? Menor embaixo, maior em cima. Tá? Aqui, como vocês podem ver, o maior está embaixo, o menor em cima. Então, não pode acontecer isso, tá? Vamos lá. Se f de a existir, né, ou seja, uma função dada num ponto, né, digamos aqui, eu tenho a função x, f de x, igual a 2x, eu tenho aqui a função aplicada na abscissa 2, vai ser 2 vezes 2, que é 4. Opa, existe. Então, existe. Porém, se eu fizer essa integral aqui, né, do ponto até o mesmo ponto dessa função, vai ser zero. Tá? Isso aqui é uma definição. Então, sempre vai ser zero, já que eu aplico aqui, ó, a ilustração aqui, né, da definição. A integral de um ponto até ele mesmo é zero. Pode ser qualquer função. Tá? Integral de x ao quadrado, integral de, sei lá, integral de 1 até 1 de x ao cubo mais 2x menos 1 dx. Eita, agora mudou a função, então não vai ser zero? Vai, pela definição ele está dizendo que vai ser zero, então continua sendo zero. Tá? Independente da função. O que importa aqui é a ordem, é o intervalo de integração. Tá? Então, essa definição está dizendo o quê? Se f de x existir, no caso aqui, o f de x, quem é x? 1, né? Não existe aqui. O f de A, na verdade, desculpa, o f de A é 1. Então, esse intervalo aqui, quem é? De A até A. Só que é um ponto, não é um intervalo, né? É o mesmo ponto. Então, esse f de 1 aqui, 1 ao cubo mais 2 vezes 1 menos 1, existe. Né? Vai ser 1 mais 2 menos 1. Vai ser 3, né? 3 aqui, menos 1, 2. Existe. Então, a integral disso aqui é zero, tá? Que é num ponto, um ponto específico. Vamos lá. Continuar aqui. Vou pular aqui essa definiçãozinha. Deixa eu ver aqui. Aqui tem alguns exercícios, tá? Mas
creio que eu não passei nenhum desses, tá? Porque para vocês encontrarem esses resultados aqui, tem que saber o teorema fundamental do cálculo, tá? Daqui eu tirei alguns, né? Se vocês observarem, eu tirei alguns exercícios daqui, eu mudei só a função, né? Encontrar a região limitada, a área da região limitada, né? E mostrar, desenhar a figura também, eu pedi, tá? Então vamos lá. Algumas propriedades da integral definida, né? São as mesmas da integral indefinida, né? Se vale a integral da soma, é a soma das integrais, da constante vezes a integral, né? Dá para utilizar a mesma aqui, as mesmas definições, né? As mesmas propriedades, tá? Vou pular essa parte aqui. Olha só, vamos começar daqui, né? Então, um teorema, né, que é uma propriedade também, vai ser a integral de A até B de uma constante, tá? Sendo que a função é constante. Então, vai ser a constante B menos A, tá? Por isso que a gente viu lá em cima, né? A diferença do intervalo, né? Intervalo AB. Então, é B menos A, tá? Sempre. Vai ser dessa forma. Aí, aqui tem a prova aqui embaixo. Então, sempre que a gente tiver a integral de uma constante que vai de A até B, então basta a gente encontrar a constante, o valor da constante, vezes a diferença B menos A. Sempre o maior menos o menor, certo? Maior, que é B, menos o menor, desculpa, que é A. Tá? Então, olha só, um exemplo aqui, né? Integral de menos 3 até 5 da constante 4. Se vocês observarem no gráfico, né? A constante 4 é justamente... Deixa eu colocar aqui de outra cor, né? Constante 4 vai formar, nesse intervalo, justamente um retângulo, tá? Então, aqui, digamos que aqui seja a constante 4, o gráfico da função, certo? Aí aqui, digamos que a gente tem o menos 3 aqui, e aqui assim o 5, certo? Aqui em x, aqui em y. Então, se vocês observarem, aqui, ó, ele vai acabar mostrando uma região a ser calculada, que é essa região do retângulo. Aí fica fácil, né? Quanto é 5? De 5 até menos 3, né? Vai ser 5 mais 3, 8. Então, aqui a base é 8. Essa medida aqui vale 8. E de 0 até 4, essa medida aqui com certeza vai medir 4, né? Então, 4 vezes 8, 32. Então, só pode ser a área desse retângulo aqui, só pode ser 32, tá? Beleza, eu sei geometricamente, né? Falando aqui, utilizando aquela formulazinha de área, área igual a base vezes altura, base vezes altura, né? Aqui, deixa eu botar a igualdade, né? Só que aqui, né, eu não vou utilizar essa formulazinha geométrica, né? Que a gente aprende lá em geometria plana. Eu vou utilizar a integral. Então, a integral, pela definição, está dizendo o quê? Opa, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Tem um período que toda vez acontece isso, não sei por quê. Então, olha só. A gente tem aqui integral de menos 3 a 5. Pela definição, a gente pega a constante e multiplica pela diferença entre o maior, né, que é 5, e o menor, que é menos 3. Beleza? Então, 5 menos 3. Só que menos vezes menos mais. 5 mais 3, 8. Então, 4 vezes 8, 32. Aí a gente põe aqui, se for tratar de área, unidades de área. Opa, que eu coloquei um C, mas é área, unidades de área. Tá? São 32 unidades de área. Beleza? Esse caso
for tratar de área, né? Aqui no caso a gente só está mostrando a aplicação do teorema anterior, tá? Que é esse daqui. Beleza? A gente tem também, né, como eu falei para vocês, a multiplicação de uma constante vezes uma função. Então, o teorema seguinte diz o seguinte: se uma função ela é integrável nesse intervalo fechado, AB, e K é uma constante, né? Então a gente tem que a integral que vai de A até B da multiplicação da constante vezes essa função, a gente também coloca essa constante para fora da integral, tá? A integração, ou seja, vai ficar K vezes a integral de A até B da função de f de x dx, né? Qualquer que seja essa função aqui. Mas ela tem que ser o quê? Integrável nesse intervalo AB. Beleza? Vamos lá. Aqui tem a prova, eu vou passar também, tá? Demonstração de como chegou a esse resultado, né? Utilizando lá aquele limite do somatório. Beleza? Aqui tem outra propriedade, que é justamente aquela que eu falei para vocês. Se vale a integral da soma, é a soma das suas integrais. Então, se eu tenho duas funções e elas são integráveis no mesmo intervalo, né? A, B, mesmo intervalo. Então, a soma dessas funções será integrável também nesse mesmo intervalo. Tá? É isso que a função, que o teorema fala. Então, se eu tenho a integral da soma entre duas funções, né? E essa integral vai de A até B, então eu posso aplicar a integral de A até B em f de x dx e a integral de A até B em g de x dx. Claro, na soma, né? E também vale para a diferença, tá? Apesar que não está falando aqui, mas vale também para a diferença. E logo após tem a prova, e então eu vou pular aqui, né? Porque realmente não dá tempo da gente ver, principalmente porque diminuiu a carga horária, né, dos cálculos. É 60 horas agora. Antigamente era 90, então se fosse 90 daria tempo, mas infelizmente não vai dar para a gente ver nenhuma dessas provas. Mas vamos lá. Então, o mesmo vale aqui, né? Se vale para a soma de duas funções, vale para a soma de n funções, tá? A soma e a diferença também, né? Por isso que aqui aparece o mais ou menos, tá? Se vale para a soma, vale para a diferença, beleza? Então aqui, ó, integral de 1 até x, ou de 1, desculpa, de 1 até 3 de x dx é 4, certo? Aí ele está pedindo aqui na questão para calcular a integral de 1 até x dessa função. De 1 até 3 dessa função aqui, 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Tá? Então, integrando isso aqui, aí ele traz o seguinte, ele dá essa integral, ele dá a integral de x ao quadrado também, que a gente viu lá naquele exercício, né? Anterior. X ao quadrado é 26 sobre 3. Tá? Ele que a gente viu logo no início. Beleza? Então, sabendo dessas duas integrais, basta eu operar aqui, né, aplicando as propriedades. Né? Aplicando as propriedades aqui, a integral de 1 até 3, de 3x ao quadrado menos 5x mais 2 dx, vai ser a integral de 1 até 3 de 3x ao quadrado dx menos, né? Tem que seguir a mesma sequência aqui da função, tá? Menos a integral de 1 até 3 de x, 5x dx, mais, aqui mais, a integral de 1 até 3 de 2 dx, que é da constante. Da constante a gente já sabe diretamente, né? Qual vai ser da constante, certo? A gente sabe também que pode colocar a constante multiplicando, né? Ela pula para fora da integral.
Aqui também, né, o 3 aqui e aqui o 5. Né? Pularam para fora. Aí a gente sabe também qual é a integral de 1 até 3 de x ao quadrado, integral de 1 até 3 de x. Né? E aqui da integral, pela definição da integral da constante, vai ser a constante, né, vezes b menos a. Só que b aqui é 3 e a é 1. Então, 3 menos 1, 2. 2 vezes 2, 4. Beleza? Aqui, substituindo essa integração, que já está dada aqui em cima, é 4. Então, 5 vezes 4. E aqui, 3 vezes essa integral já foi dada aqui também, que é 26 terços. Então, 26 terços vezes 3. Só que aqui, ó, dividindo esse 3 por esse 3, sobra 26. 5 vezes 4, 20. Então, 26 menos 20, 6. 6 mais 4, 10. Pronto. Então, a integral, né, essa integral aqui, de 1 até 3, é igual a 10. Como eu falei para vocês, é um valor numérico. Aqui já não tenho mais a constante para colocar, tá? A constante final. Não precisa colocar aqui mais uma constante. Tem lógica, né? Porque isso aqui já é uma constante, o 10. E se fosse somar uma constante 10, mas uma outra constante, ainda seria uma constante. Então, não tem lógica eu colocar essa constante aqui. Tá? Opa. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Aqui também tem outra definição, não? Essa daqui é mais para subintervalos, né? Se eu tenho ali subintervalos. Então, esse teorema aqui também é válido, tá? Para integrais. Eu posso subdividir em intervalos, professor? Posso. Então, se eu tenho a integral... Opa, deixa eu começar pela leitura. Né? Se a função f é integrável nesses intervalos fechados aqui, de A até B, de A até C e de C até B, tá? Então, eu posso escrever que a integral da função vai de A até B, eu posso escrever como uma função, a integral da mesma função, tá? Não muda a função, tá? É a mesma. De A até C, mais a integral de C até B dx, da mesma função. Eu posso partir em duas, digamos assim, tá? E sabendo também, claro, que esse C está entre B e A, né? O A e B, né? Então, é como se eu pegasse assim, né? Eu tenho aqui um gráfico, né? o plano cartesiano, e tenho aqui o gráfico da função. Beleza. Não, vou fazer assim, melhor. Vou pegar aqui o gráfico dessa maneira aqui. Então, aqui eu tenho uma região 1, e aqui eu tenho uma região 2, certo? Então, eu tenho duas regiões aqui. Aqui eu tenho, aqui é o ponto A, aqui o ponto C, e aqui o ponto B, certo? Então, aqui eu tenho um intervalo que vai de A até B, aqui eu tenho um intervalo que vai de A até C, e aqui eu tenho um intervalo que vai de C até B, certo? Então, eu tenho os três intervalos aqui, né? E a função se ela for integrável nesses três intervalos, então eu posso fazer isso. E ela é. Né? Então, essa função aqui eu posso integrar ela de A até C e de C até B, pegando essa região 2 e essa região 1. Tá? Então, eu posso fazer isso? Posso. E aqui, se vocês observarem, o C está entre B e A. Então, posso fazer isso aqui, beleza? Fazer a soma entre essas duas regiões. Ao invés de eu pegar de A até B direto, eu pego de A até C,
né? Encontro a área dessa região 1 e faço de C até B e encontro a área dessa região 2, né? Digamos assim, eu estou particionando aqui as minhas áreas, certo? Como a gente viu nas figuras anteriores, tá? Do livro. Então, eu posso fazer esse daqui também, tá? Lembrando que esses subintervalos, né? De A até C e de C até B tem que estar dentro de A até B, né? Dentro desse intervalo. E tem que ser integrável. A função tem que ser integrável. Essa função da curva aqui, né, tem que ser integrável dentro desses intervalos. Deixa eu pular aqui a prova, né? Interessante ver, mas eu vou pular. Aqui tem um outro teorema bem parecido, tá? Diz o seguinte: se f for uma função integrável no intervalo fechado, contendo esses números, tá? Contendo A, B e C, então vale também a mesma definição, tá? Mesma definição. A integral de A até B de f de x vai ser a integral de A até C de f de x mais a integral de C até B de f de x. Não importando a ordem, né? A ordem desses números, né? No caso aqui são números, né? Desses números que estão no intervalo. Então, por exemplo, aqui eu tenho a integral, aqui C, aqui B, aqui A. Então, ela é integrável no intervalo fechado, contendo esses números. Então, digamos que esse intervalo fechado seja aqui de D até E. Tá? Então, aqui eu tenho uma curva de D até E. Então, aqui eu tenho subintervalos, né? Eu tenho de C até B, e tenho de B até A, e tenho de A até C. Então, independente da ordem desses números que estão dentro de um intervalo, eu posso também aplicar a mesma definição, tá? Independente da ordem. Claro que não necessariamente tem que ser essa curva aqui que eu coloquei para vocês, né? Pode ser qualquer tipo de curva, tá? Pode ser aquela lá, né? Desenho aqui para vocês. Pode ser uma que vai na parte positiva, depois negativa e positiva de novo, né? Pode ser uma senoide, né? Um cossenoide, tá? E assim por diante. Então tem a prova aqui embaixo, né? Para provar ela tem que usar outras definições, né? No caso aquela lá, troca a ordem, certo? A ordem de integração. Vamos lá. Outro teorema, né? Outra propriedade, digamos assim. Se temos duas funções f e g e elas forem integráveis, né? Tem como calcular a integral dela? No intervalo fechado, AB, e se a função f for maior ou igual a g para todo x dentro desse intervalo, né? Para qualquer x que a gente pegue dentro desse intervalo, então a integral de f de x de a até b vai continuar sendo maior ou igual à integral de a até b da g, tá? Essa é uma definição muito importante, um teorema, né? Muito importante. É para ter alguns resultados mais à frente. Então, se essa integral, ou se a função, né, se as funções são integráveis no intervalo fechado, e uma função é maior ou igual que a outra, né, no mesmo intervalo, para todo x no intervalo, então essa integral de f de x de a até b, né, de f de x, vai continuar sendo maior ou igual que a integral de a até b da g de x dx. Né? Aplicando somente a integral em ambos os lados, continua aqui a mesma desigualdade, beleza? Ou seja, maior ou igual. A prova também está aqui, né? Se quiser dar uma olhada, eu vou pular também. Tá? Vamos lá. Ver o que a gente pode ver mais aqui.
Essa daqui é outra definição, outro teorema, né? E aqui é basicamente o teorema dos extremos. Eu vou pular ele, tá? Que eu não vou cobrar de vocês ele. Aqui tem alguns exercícios. Vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui se tem como ver essa solução aqui. Uhum. Não, ela... Vamos pular ela. Eu basicamente aqui já tem os exercícios. Então, para usar, para responder essa questão aqui, a gente teria que ver esse último teorema, tá? E eu não... A gente pulou ele, que ele desculpa, ele é baseado nesse último teorema. Então, vou pular ele, tá? E aqui já tem a lista de exercícios do livro, né? Então, tentem fazer aqui o máximo que puderem daqui, né? Caso não tenham dúvida em algumas, que sempre vai ter, né? Aí não tem problema pular, tá? Mas façam o máximo que puderem. Então, o teorema do valor médio para integrais, eu também vou pular, mas é basicamente aquele teorema anterior que eu pulei, tá? Que é esse daqui. Ele parece com a integral da constante, lembra? É a constante vezes b menos a. Bem parecido, né? Só que aqui ele pega uma parte dessa definição aqui dessa função, né? Esse teorema, tá? Vocês podem até ver aqui, ó, bm aí vezes b menos a, né? E a partir dele que recai aqui no teorema do valor médio para integrais, tá? Isso aqui a gente vê lá no cálculo 1, né? O teorema do valor médio. Então é basicamente o mesmo, né? Então seja uma função f contínua no intervalo aberto, ou desculpa, no intervalo fechado. Deixa eu até aumentar o zoom aqui novamente. Então, seja f uma função contínua no intervalo fechado, AB. Então, existe aqui ele colocou outro símbolo, mas não é um x, né? Digamos que seja x isso daqui, né? Ele está usando outro símbolo aqui, não sei porquê. Então, um número x, intervalo. Então, a gente tem também essa mesma definição lá, como se fosse uma função constante, né? Só que esse x, ele está dentro desse intervalo, tá? Esse xzinho ali, ele pertence ao intervalo AB, beleza? Aqui tem toda a prova e como eu falei para vocês, ele usa aquele último teorema que eu não falei para vocês, tá? Então, por isso que a gente vai pular aqui um pouquinho. Mas para quem é da matemática, pode dar uma olhada aqui, eu não vou cobrar também de vocês, tá? Aqui só para ilustrar, né? Um exemplo, integral de 1 até 3 da f de x dx vai ser justamente f de x 3 menos 1. Lembrando que esse f de x aqui é diferente desse f de x aqui, tá? Diferente. Então, tomando esse f de x como x ao quadrado, né, a função quadrática, a gente já sabe que essa integral de 1 até 3 de x ao quadrado é 26 sobre 3. A gente viu lá nos exemplos anteriores, né? Então, esse intervalo de integração, se a gente seguir essa definição que a gente viu do teorema do valor médio, vai recair em f de x, né? Vezes 2 é igual a 26 sobre 3. Tá? 6 sobre 3. Então, calculando aqui, né, dividindo aqui, multiplica tudo aqui por 2, né? Divide, na verdade, tudo por 2. A gente vai ter que x ao quadrado é 13 sobre 3. Tá? 13 sobre 3. Fazendo aqui a raiz quadrada, a gente tem raiz de 39, 1/3 da raiz de 39. Tá? E esse 1/3 da raiz de 39, menos, né? Já que a gente tem dois valores, né? Um positivo e um negativo, mais ou menos. Ele não vai estar nesse intervalo AB,
né, que é o intervalo AB é o de 1 até 3, certo? Então, a gente vai ter essa definiçãozinha. Então, esse x aqui, né, que aparece aqui, a gente pode escrever pelo teorema do valor médio essa expressãozinha aqui. F de 1/3 ou raiz de 39 sobre 3 vezes 3 menos 1. Aí isso aqui a gente nem vai precisar tanto, que a gente vai ver mais à frente o teorema fundamental do cálculo, tá? Então aqui tem outro teorema bem parecido. E vamos lá para os teoremas, né? Porque tem algumas versões de teorema fundamental do cálculo. Só para a gente finalizar, tá? Então o teorema fundamental do cálculo, a gente sabe algumas definições, né? Que a gente viu agora há pouco. Mas vou direto para o primeiro teorema fundamental do cálculo, o famoso TFC, tá? TFC. O primeiro diz o seguinte: seja uma função f contínua no intervalo fechado, né? Parece até redundância, mas é isso mesmo, tá? Sempre utilizando as definições anteriores. Então, ela tem que ser contínua num intervalo fechado, tá? E esse x, né? Ele pode ser um número qualquer dentro desse intervalo, tá? Então, a sua antiderivada, né, o f aqui, se for uma função definida a partir dessa integral de a até x de f de t dt. Tá? Então, a gente tem que encontrar um f de x a partir dessa integral. Então, derivando, né, esse f de x, a antiderivada, a gente sabe por definição, né, aquelas definições iniciais que a gente viu, que essa igualdade é válida, né? A derivada da sua antiderivada é igual a f de x, tá? Então, aqui tem a prova, eu não vou também fazer a prova, tá? Seria interessante, mas não dá tempo, felizmente. Mas vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Utilizando aquela definição. Então, calcule as seguintes derivadas, né? A derivada da integral. Professor, tem como fazer isso? Claro que tem. A gente pode encontrar a sua antiderivada, né? Através da integral, a gente pode encontrar a derivada da integral, né? Tem como fazer isso, tá? Então, vamos lá. Aqui tem algumas soluções, né? Como eu falei para vocês, essa é uma definição bem simples, né? Ou seja, a gente está saindo de uma variável t para uma variável x, né? Ou seja, aqui está em função de t, aqui está em função de x. Tá? Então, se a gente derivar com relação a x, a gente encontra a função com relação a x, beleza? Vocês perceberem aqui, está em função de t, cosseno de t dt. Então, a gente traz essa definição, né? Aplica a derivada, e aplicando essa derivada, a gente encontra a função com relação a x. Tá? Então, aqui, a derivada com relação a x, aplicando a derivada aqui com relação a x, de 1 até 3, né, da integral de 1 até 3, não, desculpa, de 1 até x, de 1 sobre t ao cubo mais 1 dt, vai ser justamente a mesma função, só que com relação a x. Tá? Mesma função, só que com relação a x. Beleza? Mesmo resultado. Aqui, nesse caso, já não vai ser tão simples. Por quê? Porque ali a gente tem raiz quadrada de t. Então, a gente tem que aplicar aqui uma substituiçãozinha, né? Usando a regra da cadeia, digamos assim, né? Então, aqui a integral vai de 3 até x ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de t, dt. Então, aplicando essa derivada aqui, né, com relação a x, e aplicando aqui a substituição,
certo? A gente tem aqui agora a derivada com relação a u, de 3 até u, né, da integral de 3 até u, da raiz quadrada de t, dt, vezes du dx, já que a gente aplicou a integral, a regra da cadeia, tá? Vezes a derivada de u com relação a x, beleza? Então, aplicando aqui, já que a gente já sabe que f de t é raiz quadrada de cosseno de t, e du dx vai ser 2x, né? Aplicando aqui a derivada em u. Né? Então, se u é igual a x ao quadrado, du vai ser 2x, beleza? Deriva o x ao quadrado, fica 2x. Então, fazendo essa substituição aqui, né? Onde tem du dx, a gente coloca o 2x, certo? Opa. Coloca o 2x, só faz as substituiçõezinhas que tem que fazer, tá? Então, como fica? Então, fica derivada com relação a x da integral de 3 até x ao quadrado da raiz quadrada do cosseno de t dt vai ser raiz quadrada do cosseno de u, 2x, né? Só que quem é u? A gente fez a substituição, né? Vai ser justamente cosseno de x ao quadrado. Então, raiz quadrada do cosseno de x ao quadrado vezes 2x, né? E a gente pode alternar, né? É comutativo, né? Pode alterar a ordem, beleza? Não é tão simples, porém eu não vou cobrar essa parte aqui do primeiro teorema, tá? É só para vocês saberem que dá para fazer isso, tá? Dá para derivar integral para mudar a sua variável. O segundo teorema é o que a gente vai mais utilizar, tá? Que é o TFC2, né? Digamos assim. Então, seja essa função contínua no intervalo fechado, f, né, contínua, e g, uma função tal que a sua derivada vai ser justamente a função f, tá? Para todo x no intervalo AB, então a integral de f de t dt, a integral de a até b de f de t dt, vai ser g de b menos g de a. E que resulta no terceiro também, né? Um terceiro, digamos assim, modelo a ser utilizado, tá? Então, essa daqui é basicamente o que a gente vai utilizar para encontrar a integral definida, beleza? Então, vai ser a função g. Aí, se vocês relembrarem, essa g, na verdade, é a antiderivada de f. Então, aqui são antiderivadas no ponto B, né? Menos no ponto A. Então, são antiderivadas aqui da função f, tá? Só mudou aí as variáveis, né? A variável aqui é com relação a t, é f de t dt. Mas eu vou pular aqui um pouquinho, né? E vou mostrar aqui para vocês como chegamos àquele resultado dessa função. Lembra? Vou até aumentar aqui. Dessa função aqui. A integral de 1 até 3 de x ao quadrado dx. Como a gente chegou àquele resultado pré-definido, né? Já estava lá para a gente que era 26 sobre 3. Lembra? 26 sobre 3. Mas aplicando esse teorema, vamos ver se é verdade, né? A gente sabe que a f de x é x ao quadrado, certo? Então, a sua antiderivada, né, a nossa g, vai ser justamente x ao cubo sobre 3, certo? Aplicando lá a definição inicial, né, que a gente viu da potência. Aumenta 1 no expoente e divide por essa soma, né? Então, aplicando aqui a integral, né, o teorema fundamental do cálculo, vai ficar x ao cubo sobre 3, variando de 1 até 3, dentro dessa função.
Então, pela definição anterior, a gente faz o quê? G de B, certo? Menos a G de A. Só que quem é G de B e G de A? G de B, no caso, quem é o B, né? Quem é o B e o A? O B é 3. Lembra lá? É sempre o maior. E o A é 1. Deixa eu apagar esse A aqui. É 1. E a gente faz G de 3 menos a G de 1. Quem é a G? É justamente essa função que é a primitiva, lembra? Essa daqui é a primitiva. Então, quem é G de 3? G de 3, aplica 3 aqui no lugar de x, vai ficar 3 elevado a 3, 27. 27 dividido para 3, isso aqui é igual a 9. Agora aplica 1. 1 ao cubo é 1. 1 dividido para 3 é 1 terço. Né? Então é 1 terço. Justamente o que está escrito aqui, ó, essa diferença aqui. 9 menos 1 terço. 9 menos 1 terço, 26 terços. Justamente o que a gente tinha lá inicialmente, né? Na nosso exemplo inicial, tá? Que ele foi dado diretamente esse valor, né? A gente não sabia de onde veio. Agora a gente sabe como chegar até ele. É aplicando o teorema fundamental do cálculo, tá? Isso vale também para encontrar regiões de áreas abaixo da curva, tá? Então, vamos ver aqui mais alguns exemplos, né? Vou pegar aqui um menorzinho. Esse aqui. Olha só. Esse exemplo aqui, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui se está em formato de fração, né? Ou seja, um número racional, então quer dizer que isso aqui é raiz quadrada, raiz cúbica, né? Algo desse tipo. Então, essa integral aqui é a mesma que a integral de menos 1 até 1 de x raiz cúbica, né? De x elevado a 4 mais 4 raiz cúbica de x, tá? Então, para facilitar o cálculo, o livro já traz para a gente em forma de fração, né? Fica bem mais simples. Então, não precisa eu retornar para essa raiz cúbica, tá? Não façam isso. Já está em forma de fração, continua em forma de fração, tá? Então, isso aqui, aplicando as propriedades, né, que a gente já sabe. Deixa eu só diminuir aqui um pouco essa espessura. Então, aplicando aquelas propriedades, né, que a gente viu anteriormente, basta eu fazer a integral de menos 1 até 1 de x à quarta sobre 3, né? X a 4 terços, na verdade, né? X a 4 terços, mais, já que é uma soma, então eu posso aplicar a mesma integral, né, do intervalo a outra função. Integral de menos 1 a 1. Como aqui eu tenho um 4 multiplicando com x elevado a 1 terço, então eu já posso colocar esse 4 multiplicando aqui fora da integral. Então, integral de x elevado a 1 terço dx. Aqui eu esqueci do dx, né? Não pode esquecer, tá? Só para... Então, é x elevado a 4 terços dx mais 4 vezes a integral de x elevado a 1 terço de dx, né? Então, aplicando aqui a integral, a gente vai ter o seguinte. Vai ter a integral de x elevado a 4 terços, vai ser 3 sétimos sobre 3. Oh, desculpa. 3 sétimos de x a 7 terços, tá?
de x a 7 terços, mais 4 vezes 3 quartos de x a 4 terços. Só que esse 4 simplifica com esse 4, fica somente o 3, né? Tá? Então, eu vou só fazer passo a passo aqui para a gente chegar até aqui, tá? Então, essa integral aqui vai ser x à quarta sobre 3 mais 1, né, no expoente, dividido por 4 terços mais 1, certo? Mais 4. Estou fazendo passo a passo, tá? Aplicando lá a definição inicial que a gente viu. X elevado a 1 terço mais 1 dividido por 1 terço mais 1. Beleza? Aqui vai ser 4 terços, 4 terços. Aqui vai ser 7 terços e aqui 7 terços. Só que aqui embaixo, como é uma fração, a gente inverte a ordem. Por isso que vai ficar 3 sétimos e aqui vai ficar 3 quartos. Tá? Inverteu. Simplificando esse 4 com esse 4, né? 4 dividido para 4 é 1. Então vai ficar só com 3x a 4 terços. E aqui 3 sétimos de x a 7 terços. E essa função aqui é uma só, tá? Então, aplicando ela de menos 1 até 1, tá? Eu vou ter o seguinte. A gente vai substituir para cada uma desses. Vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever aqui embaixo. Vai ficar assim, 3 sétimos de x elevado a 7 terços mais 3x elevado a 4 terços. Isso aplicado, né? Essa função toda aqui, essa soma. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Essa soma toda, né, variando de menos 1 a 1. Aplicando o teorema do fundamental do cálculo, né, eu vou ter essa mesma função aplicado a f de 1, né, que é o maior menos o menor. Então, vai ser 3 sétimos vezes 1 elevado a 7 terços mais 3 vezes 1 elevado a 4 terços. Eu só substituí o x, tá? No ponto B, quem é o B? É justamente o 1, tá? Então, 4 terços aqui. Deixa eu melhorar essa escrita aqui, para não confundir. Então, 4 terços. Isso daqui é só o G de B, tá? Menos, né, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que fazer menos. Agora eu pego a mesma função e aplico em menos 1, tá? Então, isso aqui vai ficar 3 sétimos vezes 1 elevado a 7 terços, menos 1, né? Desculpa. Menos 1 elevado a 7 terços, mais 3 vezes menos 1 elevado a 4 terços. Tá? 4 terços. Então, aqui, agora a gente faz as operações. Isso aqui elevado a qualquer número, né? 1 elevado a qualquer número, ainda vai ser 1. Então, vai ficar 7 terços mais 3. Tá? Essa daqui é a primeira parte. Deixa eu até colocar entre parênteses aqui. Então, essa daqui é o nosso G de B, tá? Menos o nosso G de A, que é menos 1, né? Então, essa parte aqui... Ah, professor, não sei se está certo aqui. Como é que eu faço? Basta fazer assim, ó. Transformar isso aqui numa raiz quadrada. Então, isso aqui é raiz cúbica de menos 1
elevado à sétima. Só que lembra lá, quando eu tenho raiz cúbica, eu tenho uma raiz quadrada, né? O índice é ímpar, então aqui vai ser menos 1, tá? Menos 1. E aqui o expoente também é menos... desculpa, o expoente aqui também é ímpar, né? Então, menos 1. Agora, aqui nesse outro caso, eu tenho o índice ímpar, porém aqui menos 1 aqui dentro vai ser um expoente par. O expoente aqui é 4, né? Que é essa outra parte aqui que eu estou fazendo, tá? Menos 1 elevado a 4 terços. Então, esse menos 1 elevado a 4 vai ser positivo. E a raiz cúbica de 1 é 1 positivo, tá? Então, na verdade, isso aqui é 3 vezes 1 positivo, e esse daqui é 3 sétimos vezes 1 negativo. Por isso que aqui ficou menos, menos 3 sétimos mais 3, tá? Fazendo esses cálculos, né? Menos vezes menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar mais. Aqui vai ficar menos, tá? Então, 3 menos 3 é 0. E 3 sétimos mais 3 sétimos, 6 sétimos. Justamente o que a gente tem aqui como resultado. Beleza? Eu sei que não é, digamos assim, vi agora, professor, eu estou confuso. Sei, mas isso aqui, pessoal, é só seguir as definições. Se seguir as definições, sai rapidamente, tá? Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Mas dê uma olhada nesses próximos exercícios, tá? Que eles estão resolvidos. Esse daqui, eu já tenho que utilizar aqui. O que aqui? A regra da substituição, né? A regra da cadeia para antidiferenciação. Aqui eu tenho que utilizar. Ou seja, derivando o que está dentro da raiz, eu vou ter algo mais ou menos parecido com isso aqui, né? 2x ao quadrado. Mas, na verdade, eu vou ter 3x ao quadrado, né? Então, basta eu fazer aqui a minha substituição que eu encontro aqui, qual é a integral, tá? E aplico somente ao final, tá? Depois que eu integro, é que eu aplico aqui o meu intervalo de integração, né? O meu teorema fundamental do cálculo, né? No caso aqui vai ser a g de 2 menos a g de 0. Ou seja, a antiderivada, quando eu encontrar a antiderivada dessa função, eu aplico em 2, menos a antiderivada da mesma função em 0. Aí eu obtenho lá o meu resultado final, que é um número, tá? Sempre vai ser um número, quando eu trato de integrais definidas, beleza? Olha aqui, ó. Aqui aplica a regra da cadeia, como eu falei para vocês. Então, esse 3 aqui, né? Apliquei aqui o fator de integração. Esse 2 já estava, né? Coloquei ele aqui para frente. E o fator de integração desse 3 é 1 terço. Então, vai ficar 2 terços. Tá? E assim por diante. Tem alguns exercícios aqui resolvidos já. Aí, aqui já passa justamente para aquela definição mais usual, tá? Que é utilizando o Fzão, o Fzinho e aplicando aqui pela regra da cadeia também, tá? Também dá para utilizar. Beleza? Acho que é isso. Acho que é isso por hoje, né? Aí depois isso aqui já é a aplicação, né? Só que seguindo o nosso cronograma, a gente tem que ver antes das aplicações as regras regras técnicas de integração, né? São poucas, tá? Porém, são trabalhosas, né? E eu não sei se eu defini como sendo conteúdo da primeira prova. Eu creio que não. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, né? Só para relembrar. E tem a turma de vocês, tem a outra turma também. Mas eu creio que bem parecida, né? Eu coloquei bem parecida aqui, ó.
O... Posso atualizar esse computador que ele já dá problema. Já fica lento. Eu não tenho quase nada nele. Olha só. Aqui é a primeira prova. Né? Primeiro, quer dizer, vamos ver se a gente consegue completar aqui, né? Então, a primeira prova engloba todo esse conteúdo que a gente viu até agora e as técnicas de integração. Vamos ver se dá tempo de ir até o dia 2/8 ver essas técnicas de integração, né? Tá? Então, as técnicas de integração é o tópico 1 e o tópico 2 aqui, tá? Engloba a antiderivada, né? E as técnicas de integração. Beleza? Dúvidas, perguntas? Senão a gente finaliza por aqui. Aqui traz a mesma definição, tá? No Guidorize. Mesma. Porém, com notações diferentes, tá? Vão fazendo a lista, tá? Eu ainda vou fazer outra lista dessa, porque eu não coloquei nenhuma questão com técnica de integração. Eu coloquei só questões simples, tá? Podem sair rapidamente, sem precisar utilizar técnicas de integração. Beleza? Então é isso. A gente se vê aí na quarta-feira. Beleza? A prova vai ser baseada nas listas, sim, tá? Baseado nas listas. Não necessariamente Ctrl+C, Ctrl+V das questões da lista. Eu posso mudar somente uma função ou só um intervalo, tá? Então eu costumo mudar pouca coisa. Mas são basicamente exercícios, vão ser questões parecidas com a da lista, tá? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.